O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória dos santos mártires André Dunglac e seus companheiros. Meus irmãos, é uma alegria celebrar o martírio, porque estamos celebrando o amor, isto é, estamos celebrando pessoas, cristãos, que amaram a Deus, que amaram Jesus mais do que a própria vida. Isto é, pessoas que preferiram perder-se a si mesmo a perder Jesus. É algo que nós precisamos a cada dia pedir a nosso Senhor, a graça de amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus ao ponto de desejar mais a glória de Deus do que a própria felicidade. Pois bem, estamos então celebrando esses 117 mártires vietnamitas. Foram bispos, padres, leigos, adultos, idosos e crianças que perderam a vida, que derramaram o próprio sangue. Estamos falando inclusive de mães com filhos, que não pensaram duas vezes entre perder Jesus, perder a sua fé, do que a perder a própria vida. Preferiram perder a própria vida. O primeiro, talvez o mais conhecido, porque um dos pioneiros, foi André Dunglac, que era um vietnamita. Ele nasceu em 1795, de pais vietnamitas, pagãos, mas foi adotado por um catequista católico. Aqui é interessante, né? O quanto muitas vezes a adoção é uma caridade, mas não apenas uma caridade com olhos naturais, isto é, de dar a vida, de dar a saúde, de dar a escola, de dar comida a quem não tem. Não apenas, mas também quando se adota, quando um cristão adota uma criança, ele sabe que está fazendo uma caridade sobrenatural, porque ele poderá dar a fé àquele que não tem. Então esse catequista, então aqui, meus santos, é para fazer com que nós cristãos católicos sejamos generosos também nesse sentido. Isto é, não apenas procurar adotar, porque
eu preciso ter filhos, eu quero muito ter filhos, sim, também, mas percebe que quando é apenas a sua necessidade que o leva a adotar uma criança, é no fundo, no máximo, a sua necessidade ou até mesmo o seu egoísmo, porque você precisa, você quer, mas quando você diz, não, eu nem preciso, talvez eu tenha 3, 4 filhos, eu nem preciso, eu já tenho filhos, mas eu quero também transmitir a fé a uma criança que não teria a graça de nascer numa família com fé. Pois bem, então ele foi André, que nasceu, o seu nome era Tranandung. Quando foi adotado, foi batizado com o nome cristão de André. Pois bem, ele foi batizado por esse catequista, recebeu a educação católica por causa desse catequista, foi ordenado em 1823, quer dizer, com 28 anos, e começou o seu ministério nesse período de perseguição. O Vietnã vivia uma grande perseguição. Foi preso a primeira vez com 10 anos de padre em 1833, pagaram pela sua libertação e ele pediu que não fizessem mais isso, que se ele fosse preso, que não gastassem o dinheiro com isso, porque ele queria ter a alegria, a honra de perder a vida por causa de Cristo. Em 1839, mais ou menos nesse período, ele foi preso pela terceira vez e dessa vez ninguém pagou pelo seu resgate. Deram a ele a oportunidade de pisar um crucifixo para que ele fosse livre da prisão, mas ele preferiu, ele se ajoelhou e beijou o crucifixo, porque era uma das práticas para renunciar à fé, era pisar o crucifixo. Ele o beijou e foi preso. Aqui, meus irmãos, nós estamos relatando apenas a prisão de um, mas foram vários martírios em períodos diferentes, em datas diferentes, mas todos neste período de perseguição. É deste mesmo período que nós temos o martírio de Teófilo Venarde, que era um jovem de quem Santa Teresinha do Menino Jesus, a quem Santa Teresinha do Menino Jesus tinha devoção. Ele, quando Santa Teresinha nasceu, conheceu a fama desse jovem francês, das missões da Sociedade de Missões Estrangeiras de Paris. Então ela conheceu esse jovem que morreu torturado pela, copiei aqui o nome para não esquecer, pela Langue Tri. Langue Tri era uma tática de tortura de 1000 cortes, que a pessoa, ela recebia 1000 cortes, mas cada corte profundo o suficiente para implicar dor, mas não profundo o suficiente para matar. As pessoas eram torturadas durante dias, vários dias, um corte atrás do outro, e eram colocados sem roupa, sem nada, passando fome, em lugares fechados, escuros, em que eles sequer conseguissem se deitar, que passassem vários dias de pé com os corpos amontoados. E ali nós temos também o bispo Ganjúrio José, copiei aqui o seu nome, José Ganjúrio, que ele escreve: entrei na cadeia sem livros, sem roupa,
sem nada, submetido a contínuas torturas, mas estou tranquilo e feliz por ver-me considerado digno de sofrer por causa de Cristo. Então aqui nós podemos ver esta situação de sofrimento e que deve, meus irmãos, fazer com que nós repensemos a nossa fé, porque nós vivemos num ambiente relativamente tranquilo, em que nós pensamos que não é necessário muito sofrimento por causa de Cristo. Mas quando nós vemos esse exemplo de um André Dunglac, de um Teófilo Venard, desse bispo, isto é, o que eles precisaram perder por causa de Cristo, nós começamos então a ver que o nosso cristianismo, que a nossa fé, muitas vezes é vivida de uma maneira tão superficial. E imagine aqui também, meus santos, falar aqui de um relativismo religioso, isto é, quando alguém fala assim: ah não, todo mundo pode ser salvo, a salvação ela é muito barata. Quando nós vemos que esses homens, mulheres e crianças tinham essa convicção de que a fé católica é importantíssima e que se eu precisar fazer sacrifícios grandes para não perder a fé, eu devo estar disposto a isso. Meus irmãos, celebrar os mártires é pedir a Deus uma fé semelhante, é pedir a Deus que nos conceda a graça de nós também na nossa vida estarmos dispostos a sacrificar para não perder a fé, para nós não cairmos nesse relativismo de achar que não, imagine, para me salvar não é necessário que eu seja católico, nem é necessário que eu faça grandes sacrifícios, é necessário apenas que eu tenha um pouquinho de boa vontade. Não era esta a fé desses nossos irmãos que nos precederam e que viajaram para terras longínquas para levar a fé, porque eles acreditavam que se aqueles vietnamitas morressem pagãos, não teriam a salvação. Percebe como é tão estranha a fé católica, essa ideia de que se aquelas pessoas tiverem uma boa intenção, elas vão para o céu, e de que se nós vivermos a nossa fé dessa maneira medíocre que muitas vezes vivemos, iremos para o céu, quando esses aqui estavam conscientes de que para ir para o céu era necessário perseverar no combate até o fim. O evangelho de hoje, retirado de Lucas, capítulo 21, diz: é permanecendo firme que iremos ganhar a vida. Permanecer firme neste combate, permanecer firme nesta luta para guardar a fé e não vivendo-a de qualquer jeito. Há uma carta que eu gostaria aqui de ler para vocês, né, de Paulo Lee, de um professor de um seminário, e ele escreve para os seus seminaristas para incutir neles o amor a Cristo a todas as coisas. Apenas para não deixar passar em vão, é também deste período a morte de uma mãe com os seus 6 filhos pequenos, Agnes, que é morta com os seus 6 filhos, porque ela se recusou a renunciar à própria fé. Imagine aqui, meus santos, esta mãe com 6 crianças preferiu morrer a deixar de ser católica. Hoje em dia, se uma pessoa quisesse fazer algo semelhante, nós diríamos: não, imagine, Deus vai compreender, imagine, Deus não vai querer a morte de 6 crianças. A questão aqui, meus santos,
não é se Deus vai querer a morte de 6 crianças. A questão aqui é se essa mãe, que sabe que ela tem responsabilidade pela salvação eterna dos seus filhos, se ela vai querer que os seus filhos cresçam fora da fé católica. Ora, se eles morrerem, são crianças batizadas, vão para o céu. Mas se eles crescerem longe da fé católica, quem garante de que eles vão se converter depois e voltar à fé? Se o exemplo que eles receberam da mãe é que para fugir de sofrimentos aqui na terra, a gente pode renunciar à fé. Porque o exemplo que aquelas crianças receberam da mãe é: pelo céu, a gente deve estar disposto até a abraçar todos e quaisquer sofrimentos aqui na terra. Pois bem, então Paulo ele escreve para os seus alunos: eu, Paulo, preso pelo nome de Cristo, quero levar ao vosso conhecimento as tribulações cotidianas que me assaltam de todos os lados, para que, inflamados pelo amor de Deus, possais louvá-lo, porque eterna é a sua misericórdia. Ele escreve para os seus alunos seminaristas, para que eles louvem a Deus pela morte que ele terá, Paulo porque ele foi eleito para o martírio, e para que eles, os alunos também, peçam a Deus a graça da fidelidade cotidiana, para a fidelidade a Deus nos sofrimentos cotidianos. E ele continua aqui: o meu cárcere é verdadeiramente uma imagem do inferno. Isto é, o sofrimento a que ele estava sendo submetido era terrível. Imagine aqui, lembremos-nos aqui da tortura que os vietnamitas impunham aos seus prisioneiros, de ir matando-os aos poucos, cortando-os aos poucos e colocando-os em prisões fechadas, abafadas, sem comida, sem roupa, prisão escura, para que eles fossem pouco a pouco morrendo, e muitos até enlouquecendo antes de morrer, porque muitos duravam 5, 6, 7 dias de tortura e sofrimento. Então, nós muitas vezes falamos: eu queria muito ser mártir, porque você pode imaginar um martírio assim, de alguém que leva você e diz: renuncia a Cristo, você diz não e dá um tiro na sua cabeça. Mas e aquele martírio longo de vários dias? E aquele martírio cotidiano da nossa vida? Porque a palavra martiria, testemunho, significa também o martírio de cada dia, em que você a cada dia renuncia à sua vontade e testemunha Cristo, renuncia a si mesmo e prefere Deus. Então, a este martírio, a grande maioria é chamada. Pois bem, então continua aqui Paulo lhe dizendo que: mas Deus, que outrora libertou os 3 jovens da fornalha, sempre me ajuda. Ele me liberta dessas tribulações que se tornaram suaves, porque eterna é a sua misericórdia. Isto é, Deus, ele continua preso, ele continua nas tribulações, mas como Deus está com ele, aquelas tribulações se tornam suaves. É isso, meus santos, que nós alcançamos de Deus quando permanecemos em oração na tribulação. Isto é, a tribulação continua, o sofrimento continua, mas porque a sua alma está unida a Deus, de alguma maneira aquele sofrimento é suave, de alguma maneira aquele sofrimento é até doce, porque você compreende que a sua alma está unida a Deus. E ele continua: graças a Deus, no meio desses tormentos que continuam a apavorar a muitos, eu me sinto alegre e contente, pois não me julgo só, mas com Cristo, nosso mestre, suporta todo o peso da cruz, deixando-me apenas
uma pequena e ínfima parte. Isto é, aqueles que sofrem com Cristo, na verdade, Cristo suporta o maior peso. A nós é reservada apenas uma ínfima parte, mas que nós precisamos esta ínfima parte partilhar, tomar sobre nós. Então, meus irmãos, se nós não queremos, se nós não quisermos perder a fé, se nós não quisermos nos desesperar nos sofrimentos que virão, talvez não venham grandes sofrimentos na nossa vida, mas virão pequenas cruzes no matrimônio, pequenas cruzes na sua doença, pequenas cruzes nas dificuldades, na sua saúde, pequenas cruzes virão, mas se você estiver unido a Jesus, aquelas pequenas cruzes farão com que você cresça no amor a nosso Senhor. Pequenas cruzes na solidão, pequenas cruzes em dificuldades morais que você possa carregar na sua vida, limitações, mas que você pode oferecer a Deus e a Ele se unir por meio daqueles sofrimentos. Nós não podemos nos esquecer de que para nós cristãos, o sofrimento é cruz, e a cruz é sempre caminho de união com o nosso Senhor. Vocês não vão ver em Teófilo Venardi, vocês não vão ver em André Dunglac, vocês não vão ver aqui no bispo José Ganjúrio, vocês não vão ver aqui no Paulo Lee uma oração de: meu Deus, livra-me do sofrimento, meu Deus, tira esta dor da minha vida. Mas em todos eles vocês vão ver o que? Senhor, concede-me força para estar unido a Ti em meio ao sofrimento. Senhor, concede-me a graça de Te amar crucificado. Agora pare e olhe para a sua oração. Pense aqui em algum sofrimento na sua vida. Talvez doença, dificuldade financeira, uma humilhação que você traga, uma humilhação escondida, dificuldade no seu matrimônio, dificuldade com os seus filhos. E eu pergunto, como tem sido a sua prece? Tem sido assim: meu Deus, concede-me a graça de carregar a minha cruz com amor. Meu Deus, concede-me a graça de me unir cada vez mais a Ti, por meio deste meu sofrimento. Meu Deus, não permita que eu perca a fé, mas muito pelo contrário, que a minha fé cresça ainda mais em meio a esses tormentos. Ou a sua oração tem sido: meu Deus, livra-me desse sofrimento, meu Deus, tira essa dor da minha vida, meu Deus, eu não aguento mais carregar essa cruz. Percebe que muitas vezes a nossa oração é tão diferente da oração cristã. Quando Santa Teresinha do Menino Jesus leu os relatos de Teófilo Venardi, o que foi que brotou no coração dela? Um desejo de ela também sofrer por Cristo, um desejo de ela também experimentar na vida dela as dores de Cristo, da mesma maneira que Teófilo Venardi experimentava na vida dele. Nós celebramos a memória de André Dunglac e seus 116 companheiros. A pergunta é: nós também sairemos aqui dessa igreja? Você também que acompanha pelas redes sociais, você também vai desligar o seu computador, desligar o seu celular e começar a rezar: meu Deus, com a Tua graça, eu não pedirei mais que o Senhor afaste de mim o sofrimento, mas eu Te pedirei a graça de Te amar cada vez mais no meu sofrimento, de crer em Ti cada vez mais no meu sofrimento, e em meio aos meus sofrimentos, me unir cada vez mais, para que o meu sofrimento seja salvífico, o meu sofrimento unido ao Teu, unido ao de Jesus, seja salvífico para mim e salvífico para os meus irmãos. Se isso fizermos, não tenhamos dúvidas de que nós estaremos aprendendo a carregar a cruz à maneira de Jesus.
Que Santo André Dong-Lac e seus companheiros intercedam por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.